No nosso último vídeo sobre direitos autorais, nós tratamos de um caso sobre cópia de diversas ilustrações no Instagram. E uma das coisas mais peculiares naquele caso tão esquisito foi que a pessoa alegou que estaria fazendo tracing, aquela técnica de desenhar passando por cima, e que isso não teria nada demais, seria uma técnica consagrada e aceita. Muitas pessoas estranharam e disseram que tracing é plágio, e outras concordaram dizendo que não, é consagrado, aceito, todo mundo faz, etc e tal. Bom, eu acredito que as coisas não sejam tão simples assim. Então hoje vamos falar um pouco sobre o que é tracing, como começou tudo isso e quando isso é plágio ou não. Aguenta aí! De fato, tracing é uma técnica, uma prática muito utilizada no desenho, uma ferramenta que se usa para se construir imagens, não muito diferente do que a gente pode considerar esta chave de fenda. A chave de fenda ela é boa ou ruim? Uma ferramenta pode ser boa ou ruim? Se eu usar a chave de fenda para consertar ou criar algo, poderemos dizer que ela é boa, mas alguém pode usar a mesma chave de fenda para ferir outra pessoa. Assim, não existe moralidade numa ferramenta. Dizer que tracing é uma prática muito usada e, portanto, não teria nenhum problema, não implica, não é uma justificativa para dizer se o ato está certo ou não. Mas assim, toda uma controvérsia, toda uma estranheza com a prática do tracing, de desenhar passando por cima, como se você estivesse fazendo algo sempre errado. E acho que isso se deve pela imagem popular de que a prática do desenho seja resultado de algum conhecimento infuso, um tipo de milagre que o desenhista opera. Através de seus dedos, a coisa sai diretamente da inspiração para o papel. Nada poderia ser mais distante da verdade. O desenho é uma prática que envolve diversas técnicas, diversos domínios de materiais, de jeitos de se expressar, que envolve anos e anos de prática e estudo. Mesmo nas pinturas, nas obras mais famosas, podemos ver o emprego de técnicas, de recursos que irão estranhar quem tiver essa imagem popular do desenho como fruto de um milagre. Veja, por exemplo, a Mona Lisa, simplesmente a pintura mais famosa do mundo. Se observarmos a Mona Lisa atentamente, principalmente fazendo uso dos recursos modernos de investigação, podemos ver que o artista, ninguém menos que o próprio Leonardo da Vinci, considerado um dos maiores gênios da humanidade, para transferir o desenho do papel em que estava esboçada a figura para a madeira na qual foi pintada, Leonardo fez uso de uma técnica conhecida como spovero. Nela, são feitas pequenos furos ao longo do contorno da imagem no papel, que é colocado sobre a superfície que você vai transferir o desenho, a madeira no caso, mas pode ser uma tela ou outro papel, e você passa carvão em pó ou até grafite hoje em dia, para que aquele buraco imprima o furo no papel que está atrás, deixando você com um contorno pontilhado muito semelhante àquelas imagens nas revistas de atividades. E falando do tracing, da técnica de desenhar, copiando uma imagem que estaria por baixo, é interessante notar que muitas das características do que hoje chamamos de pintura realista se deve ao uso de instrumentos ópticos como a câmara escura. O fenômeno óptico que possibilita a câmara escura pode parecer mágico, mas é perfeitamente reproduzível. Se você vedar todas as entradas de luz de seu quarto, por exemplo, e deixar apenas um pequeno furo na janela, verá que na parede oposta será projetada a imagem do exterior. Eu sei, parece mágica, parece esquisito, mas é um fenômeno normal. Os pintores do passado desenvolveram métodos para fazer uso desse fenômeno, desde gabinetes em que o pintor entrava inteiro, até versões mais portáteis, na qual a imagem era projetada em um vidro e o desenhista ou pintor passava por cima. E nos tempos mais recentes, o passar por cima continuou a ser usado como um importante e valioso recurso para desenhistas e ilustradores. E foram desenvolvidos diversos instrumentos para isso, como a conhecidíssima mesa de luz, uma caixa com luzes instaladas que permite facilmente enxergar o desenho que estaria por baixo de uma folha. Um recurso de desenhar por cima que eu sempre fiz uso e acho muito bom é o de usar papel transparente, aquele que é conhecido hoje como papel croquis, mas já foi chamado de papel manteiga. É um jeito muito bom de se construir, de se estruturar, de se melhorar o desenho. Você desenha em uma folha, esboça, coloca uma folha de papel semi-transparente, o croquis por cima, e assim vai refinando o seu traço, refinando a estrutura. E você pode fazer isso com camadas sucessivas.
é exatamente o mesmo processo que se hoje faz uso na pintura digital, onde se desenha por camadas, melhorando-se, aprimorando-se o desenho, camada por camada. Nenhum desenho é um negócio que sai de você magicamente. É fruto de construção, de estratégia, de esforço e inteligência. Você só conseguirá desenhar algo que parece vir do nada, parece ser um milagre que brota das suas mãos, se for algo que você repetiu muitas e muitas vezes. Desse modo, é como se você estivesse fazendo um carimbo de algo que você já fez e refez e assim tem marcado como ele é. Então acho que já deu para perceber que não há nada de implicitamente errado em fazer uso de trace, de desenhar por cima, que é realmente um recurso usado há séculos e por muitas vezes necessário para se construir uma imagem completamente original. Então, onde entraria plágio nessa história? Acredito que isso vai depender basicamente de duas coisas. Primeiro, de qual imagem você está usando de base? Qual imagem que você está copiando? Se é uma foto que você mesmo tirou, se você tem a licença do autor daquela foto, daquele desenho, daquela imagem para ser usada. E segundo, de quanto da imagem original permanece no desenho final que você fará. Se você só usou a foto como uma referência de pose, mas trocou anatomia, iluminação, enquadramento, composição, é uma situação bem diversa de quem copiou tudo e apenas mudou, talvez, o traço ou o estilo de pintura. Voltando ao plágio, é importante entender que plágio é um crime previsto na lei brasileira. É ferir os direitos do autor. Fazer uso sem licença de uma imagem produzida por outro, mesmo que você mudou o estilo e alegue que foi tracing, nesse caso, a lei brasileira do direito autoral pode e muitas vezes será usada contra você. E se você foi plagiado, se uma imagem sua foi copiada, lembre-se daqueles 4 passos que eu dei no vídeo anterior, que está aparecendo no card aqui em cima. No Brasil, a lei de direito autoral é muito boa para nós autores. Eu sei, no Brasil a gente não acredita muito no sistema de lei, sistema judicial, mas nesse caso funciona. E agora aqui do meu lado estão 2 playlists, uma falando mais sobre essa coisa do direito autoral, sobre a profissionalização do desenhista, e outra sobre os fundamentos básicos do desenho. Dá uma olhada lá. Abração!